Processo de inclusão de surdos na escola. A história da educação de surdos no Brasil é bastante conturbada desde o seu início no Império, por volta do ano de 1857 até os dias recorrentes, devido à discriminação, preconceito e às formas de tratamento sórdidas em relação aos surdos. Durante muito tempo, a identidade, a cultura e a língua natural dos surdos foram rejeitadas pela sociedade ouvinte. Então, para reforçar esse pensamento, eu trouxe aqui uma imagem, né, que traz um pensamento de Aristóteles, ao qual diz o seguinte: se a pessoa não fala, ela não pensa. E se ela não pensa, não pode ser considerada humana. Então a gente percebe aí a raiz, né, desse pensamento, dessa visão errada a respeito dos surdos, né? Ao qual Aristóteles diz que se a pessoa ela não fala, ela também não desenvolve pensamento. Então, se ela não desenvolve esse pensamento, ela não pode ser considerada humana. O que proporcionou essa visão tamanha errada, né, a respeito dos surdos. O que fez ele sofrer várias discriminações, preconceitos, né, que a gente percebe quando a gente entra dentro da história dos surdos, o quanto eles sofreram em relação a isso. Com o passar do tempo, foram abrindo discussões acerca da educação de surdos e mudando as concepções existentes sobre esses sujeitos, que passaram a ser vistos como cidadãos de direitos e deveres iguais perante a sociedade, porém ainda com uma visão de exclusão. Ou seja, com o passar do tempo, esse pensamento ao qual falei anteriormente, ele foi mudando. E eu trago aqui novamente mais uma imagem para a gente refletir, né? Que agora é uma imagem do século XVI, né? Onde chega Girolamo Cardon, que diz o seguinte: a surdez não prejudica a aprendizagem. Os surdos podem aprender a expressar e escrever, né? A partir desse pensamento dele, já foi se moldando essa nova visão a respeito dos surdos. Começaram a ser vistos de uma nova forma, mas como tem aí no final, porém com uma visão de exclusão. Mesmo sendo mudada, começada a ser moldada esse pensamento, a exclusão, na verdade, né, ainda era fortíssima. Então, eu destaquei aqui de forma resumida alguns marcos, né, que nortearam, né, essas conquistas da história dos surdos, né, na questão na escola em si, né. Ainda no século XVI, Pedro Ponce de León fundou a primeira escola de surdos na Espanha e desenvolveu os sinais metódicos. No século XVIII, né, Lepé, educador francês, iniciou o primeiro estudo de uma linguagem visual motora para surdos. No Brasil, a primeira instituição para surdos foi fundada em 1857, no Rio de Janeiro. E o marco mais atual, né, o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, mais conhecido como INES, foi criado em meados do século XIX por iniciativa do surdo francês Ernest Rouet, com a primeira denominação Colégio Nacional para Surdos Mudos de ambos os sexos, né, que a gente sabe que hoje a gente não considera mais essa surdos mudos, é apenas a questão de surdos. Abordagens educacionais para a educação de surdos. A sala de aula já é um desafio constante, principalmente quando se tem alunos com necessidades educacionais especiais, onde requer mais uma preparação teórico-metodológica para que esses alunos tenham aprendizado significativo e se desenvolvam de maneira eficaz e prazerosa. Ao se falar das abordagens educacionais, podemos nos voltar às metodologias utilizadas de maior destaque no ensino e aprendizagem da educação de surdos, desde uma das primeiras até a mais atual. Iremos abordar três, dentre elas o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Agora, minhas colegas vão falar um pouquinho sobre cada uma delas. Oralismo. A filosofia educacional oralista ela surgiu na Alemanha, onde defendia a filosofia oral e rejeitava a língua de sinais. Essa filosofia, o oralismo, ela tinha como principal objetivo instituir o surdo e oralizar, através de metodologias, e não respeitava as limitações dos surdos. Em 1880, aconteceu o Congresso Internacional de Milão, e com isso, o oralismo ele foi impulsionado, onde a prática oralista passou a seguir-se, a ser utilizada, e a língua de sinais passou a ser banida. Para educadores e apoiadores, o oralismo era a única forma de trazer os surdos
a serem bem-sucedidos na comunidade, colocando eles em evidência. Já no Brasil, a educação de surdos ela teve início em 1857. No entanto, a prática oralista ela só foi utilizada em 1911, onde era feita através do conjunto de escola, família e terapeuta. Esses terapeutas eles diziam a importância da participação da família em oralizar os surdos. Essa oralização era feita através do treinamento auditivo, do desenvolvimento da fala e da leitura labial, no intuito de envolver o surdo, visando estimular a sua leitura labial e as suas percepções auditivas, estimulando a fala. Especialistas diziam que nessa época levava em média 12 anos para oralizar um surdo, e essa oralização não tinha êxito. A partir daí, a linguagem, a educação de surdos, ela passou a ganhar novos parâmetros, vindo a comunicação total e o bilínguismo. Comunicação total. A comunicação total ela foi trazida para o Brasil no ano de 1970, pela educadora de surdos dos Estados Unidos, Ivete Vasconcelos. Nessa época, a filosofia educacional ela foi nomeada como comunicação total. E o que é essa comunicação total? A comunicação total ela defendia a utilização de recursos linguísticos, tanto o oral como o visual, sem se preocupar com a ordem. Ela privilegiava a comunicação tanto entre os surdos, entre si, como os surdos e os ouvintes. Mas foi no ano de 1999 que Denton ele incluiu todos os modos linguísticos, tanto como a fala, a leitura, a escrita, a língua de sinais, os gestos feitos pelas crianças. A comunicação total, ela, como também a oralidade, elas têm as suas limitações. A comunicação total, por ser uma língua mista, que no caso ela mistura o português com a língua de sinais. No caso, ela forma uma terceira modalidade, chamada de bimodalismo. O que é o bimodalismo? É o português sinalizado. Na filosofia educacional do bilínguismo, seu maior propósito é reconhecer o surdo como bilíngue, por possuir sua língua materna, a de sinais, e a sua segunda língua, a do seu país. Das filosofias, é o bilínguismo que proporciona para o surdo a maior acessibilidade em incluir-se socialmente, respeitando o seu grupo próprio, cultural e linguístico. Então, o bilínguismo propõe ao surdo que se comunique fluentemente na sua língua materna, a língua de sinais. No entanto, todos concordam que o desenvolvimento cognitivo e afetivo, sociocultural e acadêmico das crianças surdas não depende necessariamente da audição, mas sim do desenvolvimento espontâneo da sua língua. A língua de sinais, ela propicia o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança surda e facilitando assim o aprendizado, o apoio para a leitura e a compreensão.